vamos abrir a palavra onde é o versículo do tema que foi o Espírito Santo que concedeu às nossas irmãs, para que nós possamos, assim, pedindo misericórdia de Deus, transmitir aquilo que o Espírito Santo colocou em nossos corações nessa noite. Se o moço da mídia quiser pôr lá na tela, fica bom. Lemos todos num só, né? Num só. Pode pôr lá para nós? Por gentileza. É o tema. Foi passado para eles lá o tema ou não? Êxodo capítulo 15, versículo 20 e 21 é o tema. Muito bem. Está ali escrito: então Miriam, que no Novo Testamento é Maria, a profetisa, a irmã de Arão, tomou o tamboril na sua mão, e todas, olha só o detalhe, todas as mulheres saíram atrás dela com tamboris e com danças. E Miriam, numa forma de trova ou repente, respondia: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e lançou no mar o cavalo com o seu cavaleiro. Amém? Podeis assentar em nome do Senhor Jesus. Nós já vamos ler um outro texto ainda em Êxodos, mas antes eu quero aqui fazer as considerações, louvar a Deus em primeiro lugar pelas vossas vidas em geral de estarmos aqui, nós, pela misericórdia do Senhor que é imensa, grandiosíssima e se estende da terra até o céu, por poder estar participando e agradecer pelo convite feito pela nossa irmã Andreina. Desde já parabenizo o grupo de coreografia, esse trabalho que talvez para alguns até parece uma heresia, mas é uma das estratégias de manter os jovens, principalmente, com compromisso e responsabilidade dentro da igreja. E é feito com muito amor. Está aí a resposta, o trabalho realizado no sentido geral, desde os primeiros dias até o dia de hoje. Aquilo que elas se colocaram, se propuseram a dedicar-se a fazer, irmãos. Isso também é fazer a obra, é alimentar a alma, o espírito, sentir alegria na presença do Senhor. Parabéns todas as meninas, parabéns Andreina. Aqui na sede é o primeiro dia, depois desse ano que eu estou ministrando, e eu glorifico a Deus por isso. Estou feliz com todos os obreiros, O pastor Tony renovou aí as cadeiras, colocou para nós umas poltronas ali que eu me assentei, repousei os braços sobre a direita, sobre a esquerda, me senti um George Washington. Se coloca as mãos lá assim, fica assim, Todos conhecem aquela figura dele, Só me senti, porque eu sou, além disso, salvo em Cristo Jesus. Eu creio que ele também, Que ele sempre, o pastor Gessé, que é um historiador, sabe que eles têm a Bíblia, antes da carta magna deles é a Bíblia, E eles são o povo que mais defende o povo de Deus, Israel. É ou não é? Então, nós louvamos a Deus pela vida desses líderes. E para você que ainda é novo na fé, olha, presta atenção que a mensagem já começou, hein? Para você que é novo na fé, novo de crente no popular,
todo o movimento pentecostal moderno iniciou-se nos Estados Unidos, numa rua chamada Azusa. E eu quero adiantar para você que eu acredito que seja um dos mais acentuados movimentos que geraram um grande mover do Espírito na América do Sul, em especial a começar-se no estado do Pará, aqui no Brasil, e que depois novamente foi alcançando os limites de outros países sul-americanos e assim por diante. E você pensar bem, você só está aqui como pentecostal, como crente numa igreja pentecostal, porque esse movimento veio de lá, através de um sonho, de uma palavra chamada Pará. O Espírito Santo, ele trabalha de diversas formas na comunicação com o ser humano. Ele trabalha por visões, ele trabalha com a voz, ele trabalha com imagens e ele trabalha com sonhos. E nós ouvimos falar de sonhos aqui há pouco. E nós, olhando para essa palavra que está registrada no livro de Êxodo, na ordem não cronológica, mas da sequência dos livros do Pentateuco, é o segundo, dá-se um episódio em que o povo, chamado os filhos de Israel, estavam vivendo numa terra estrangeira, que tem até hoje e que se chama-se o país do Egito. E nós estamos vendo só o lado bom aqui no momento, nesse texto dessa história. Como já viu, que nós estamos vendo o momento de cantar, o momento da vitória. Mas antes da vitória tem que ter uma batalha, tem que ter uma luta. E nós vamos ler um texto, ainda você pode ficar sentado no livro de Êxodo, no capítulo 5, depois teremos outros, mas no capítulo 5 do livro de Êxodo, se puder colocar lá, é bem pouquinho, do versículo 1 ao versículo 3. Nós vamos, antes de eu ler, eu quero adiantar para vocês que Deus, ele tem uma afinidade com aquele que é dele. O que é afinidade, irmão? Tem intimidade para conversar, mas Deus não conversa com todo mundo, não. E Deus se cala quando Ele quer com o inimigo. E Deus já tinha um plano na terra, e dependia do povo dele para que esse plano fosse concluído. Pastor Gessé leu aqui, primeira leitura, Isaías 53. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Ministro do louvor, diácono Tiago, louvou a Deus a respeito de Jesus. Mas para chegar em Jesus teve uma história. Agora escute só, diz ali, preste bem atenção, por gentileza, senão você vai dizer que eu sou carnal. E depois foram os dois, Moisés e Arão, seu irmão, e disseram a Faraó: assim diz o Senhor Deus de Israel. Quer dizer, eles ouviram. Ei, você já ouviu Deus? É maravilhoso quando Ele fala. Eles ouviram e entenderam. Aliás, Moisés ouviu e entendeu. E quando Moisés ouviu Deus, ele estava diante de uma planta que pegava fogo e não se consumia. Sabe quem era? Era Jesus personificando o Espírito Santo. Calma lá, deixa para depois.
ali, irmãos, diz o Senhor Deus de Israel: deixa o meu povo para que me celebre, ir para que meu povo celebre uma festa no deserto. O que é que Deus falou para Moisés? Moisés, volta lá no Egito. Ele estava morando em Midian, lá com o seu sogro. E ele tinha que retornar ao Egito para tirar o povo de Deus do Egito que estava sofrendo. E Deus procurou Moisés e falou com ele. E Moisés entendeu o que Deus falou. Agora eu tenho certeza que se fosse um egípcio não iria entender, irmão. Hoje eu estou pregando para salvo crente e cristão. Se você ainda não aceitou Jesus, talvez no final eu vou dizer para você, que para você entender a palavra de Deus, como diz no Novo Testamento, na Igreja dos Apóstolos, os espirituais entendem as coisas espirituais. Mas ainda no começo é assim, Deus fala com Moisés. O que Deus fala? Fala com Faraó para que ele deixe meu povo ir. Aí, versículo 2, por gentileza lá, meu nobre. Mas Faraó, que não é Moisés, pastor Carlos, Faraó, o que é que Faraó fala, irmão Edson? Olha só, quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei? Aleluia, irmão, que Deus nem iria falar com o Faraó, e ele era o rei. Pode ter o presidente das Nações Unidas, mas Deus quer falar com você que é pequenino. O grandão, o chefão poderoso da época, diz assim: quem é o Senhor cuja voz eu ouvirei? Olha, ele tinha expectativa de ouvir Deus. Para deixar ir Israel. Aí eles baldam, né? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir. É porque realmente ele não conhecia. Porque se ele conhecesse, Deus não precisava de Moisés. Deus falava com ele, e Faraó iria falar com Deus também. Mas como eles não tinham ligação, como eles não tinham afinidade, como eles não tinham relacionamento, Faraó não tinha como falar com Deus. Ei, quer falar com Deus? Relacionamento com Ele, intimidade com Ele, afinidade com Ele. Seja no Antigo Testamento exclusivamente para o povo de Israel, seja no Novo Testamento exclusivo para nós, a eclésia, os tirados para fora. O Senhor Deus queria tirar quem? Os filhos de Israel. Mas deixa eu te explicar primeiro. A igreja não pode sobreviver sobre o fundamento do Antigo Testamento de Israel, irmão. A igreja vive sobre o fundamento que é Cristo, a pedra angular. Israel, meu nobre teólogo Napoleão, Israel tem a vocação terrena, alcança a terra. Igreja tem a vocação espiritual, alcança as regiões celestes. Eu dou um grito já também, Vinícius. Escute lá. Êxodo 2:23. Abra para mim lá. E aconteceu depois de muitos dias, que morrendo o primeiro rei do Egito anterior, os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão, e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa de sua servidão. Eles estavam sendo escravos,
clamaram a Deus, e Deus mudou o cativeiro deles. Mas Deus precisava um interlocutor. Deus precisava de um ministro que fosse falar com o inimigo do povo de Deus. Deus precisava com um que fosse embaixador, que saísse da sua terra, fosse até o outro país e solicitasse uma agenda com o presidente do Egito. Sabe de uma coisa? Até a pastora falou sobre perseguições, sobre coisas que vêm pressionar a igreja. Mas eu vou te dar uma palavra aqui, ó. As perseguições, irmãos, geralmente, conforme diz o canto nosso irmão ali, Tiago, elas traz nós para perto de Deus. O episódio 1 que eu quero te contar, que é do Antigo Testamento, diz assim, ó: a saída de lá seria a libertação do povo, dos filhos de Israel, da escravidão do Egito. Era terreno, eles precisavam sair de lá. Escute só, eles foram para o Egito através de um moço chamado José, que vocês, igreja, conhecem como José do Egito. Cristiano, até compositores evangélicos falam assim: José do Egito. José do Egito, uma Eva. José de Israel. Não é José do Egito. Que José do Egito? Nem nasceu lá. José de Israel, que na verdade, o povo, quando José levou para lá, tinha 70 pessoas, só que eles seguiam o mandamento de Deus: crescer e multiplicai. Cada família tinha 15, 20, 22, em pouco tempo eles estavam, melhor dizendo, em 400 anos, eles estavam em 2 milhões de pessoas no Egito. Pensou? Se você dividir 400 em 2 milhões, você vai chegar uma hora aí que quantas crianças nasciam por ano? O povo era fértil. Hoje que não queremos mais, né? Agora veja bem, teve uma época em que o povo passou a ter muitos obstáculos. Muitos obstáculos. Eles iam pegar o alimento, não tinham. Só quero te dizer uma coisa: para cada obstáculo seu, tem um propósito de Deus, para a glória de Deus. Está escutando o que eu estou falando? Tem um obstáculo aqui, tem um obstáculo ali, estou sofrendo. É para a glória de Deus. Escute lá. Deus, irmãos, Ele às vezes permite que as nossas ações tenham reações. Porque na verdade, Deus não tinha mandado ninguém para o Egito. Foi os irmãos de José que aprontaram para ele ir para lá. Está entendendo? Tem coisas que tem na nossa vida, na vida de filhos, que sofrem, que não tem culpa, mas a culpa está nos pais. A situação do momento, resultado do meio. Eles passaram a sofrer porque os irmãos de José venderam José lá para os ismaelitas, e os ismaelitas venderam os midianitas, que o venderam no Egito. Escute só. Talvez você esteja numa situação, você não sabe por quê. Porque tem algo anterior
que levou você a estar nessa situação. Agora, quando se vence um obstáculo, Tiago, às vezes folgamos e achamos que a vitória é minha, a vitória é nossa. A vitória é sua, mas a glória é do Senhor. Repita comigo: a vitória é minha, mas a glória é de Deus. Quando você se sente assim, irmão, você diz assim: Davidson, eu não conseguia, mas Ele conseguiu por mim. Eu não consigo vencer, mas Ele vencerá por mim. O povo de Israel, meu irmão, não tinha como vencer por si próprio, mas a mão forte do Deus poderoso fê-lo vencer. Você crê nele? O Senhor Deus iniciou um processo de retirada do seu povo, utilizando o seu servo Moisés, ao qual eles falavam: ei, já falei isso há 3 anos aqui, mas falavam no Face. A Bíblia diz que eles falavam face a face, ou face a face. Já pensou você falando com Deus? Na verdade, tem muita gente aqui que fala com Deus. Eu vou deixar para o final, a cerejinha do bolo. Tem gente que fala, irmão, e outros ficam olhando. Agora imagine só, quando Moisés falava com Deus, que ele ia lá, voltava a falar com o faraó endurecia de novo, ele voltava, falava com Deus. Imagine a situação descabida de faraó. Sabe quando você trabalha numa empresa assim, uma empresa grande, vamos dizer, uma empresa boa mesmo, né? E o chefão te chama lá, quer conversar com você, mas eu quero um particular com você. Aí tem uns 3, 4 colegas seus, mas fica se mordendo para saber o que será que ele foi falar com o chefe. Napoleão, quando Moisés voltava, pastor Alessandro, falar com o Senhor dos senhores, o eu sou, o faraó ficava assim: eu quero descobrir o que estão falando. Ele ficava curiosíssimo, mas ele só sabia a mensagem depois. Tinha um profeta lá que era o filtro e ao mesmo tempo o interlocutor, era o arauto, era aquele que intermediava. Você é intermediador por meio de Cristo e do Espírito Santo. Agora, irmão, foi lá Moisés, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes, 7 vezes, 8 vezes, 9 vezes, 10 vezes, e nada, até que Deus falou: ó, prepara um cordeiro, derrama o sangue, separa ervas amargas para pôr em pães asmos, porque amanhã vocês vão sair. Moisés mandou e o povo obedeceu. Que maravilha, né? Fez conforme o pai mandou. Tem até um hino antigo, viu? Agora só com o povo antigo, só com aqueles de 40 para cima e 10 anos a mais de fé. Assim que Deus me batizou, a minha vida viu mais luz, o dom celeste. Oh, glória! Sou testemunha de meu Senhor, e sempre dele eu falarei. Também do selo de amor. Ei, tem uma parte lá de Creves assim: assim que o pai mandou, o selo de amor. Você sabe o que é selo?
Eu sou selado, rotulado, carimbado com o Espírito Santo do Senhor. Agora é o seguinte: o povo atravessou o Mar Vermelho, cruzou lá os 2 milhões de pessoas. Eram 600, 700 homens, mais mulheres e crianças. Como vocês sabem que se mandar ficar em pé aqui só as mulheres, dá 70%, né? Porque o povo de Deus tem mais mulher do que o homem. Pode ter certeza, pode pegar a igreja. Está lá o nosso pastor reverendo Zaqueu. Pode ir lá no Cantagalo para você ver. Tem umas... Agora imagina, irmão, eles cruzam o Mar Vermelho, Faraó fica engolido dele, os cavaleiros. Do outro lado, Miriam, a profetisa, a líder das mulheres. Bota o 21 para mim aí. Ó, escute lá. Bota o 21 lá, 15, 20 e 21. 15, 20 e 21. Escute só, rapidinho. A irmã de Arão tomou o tamborim na sua mão e povo, mas fala alto. E todas. Quantas eram? Ah, meu irmão, quantas eram todas? Se eram 600 homens, né? Imagino eu que devia ter um número de 1 milhão de mulheres. Hein, Débora? Ei, Miriam? E todas, agora, irmã Eliane, irmã Elisângela, deixa eu me recordar, irmã Sol, se a irmã Vilma sair por aí, cascavelando a anca ali na frente, falando em mistério, saem vocês primeiro e as outras todas atrás. É a festa. É a festa, irmão. Vamos para a segunda parte. Tirar, vou vender camiseta da próxima vez. Depois do Covid, irmão, encurtou a vista. Agora, o primeiro episódio, Vanessa, é vocação material. Tira, libertado do Egito, para uma terra Canaã terrena. O segundo episódio, que é nós, igreja, eita glória, começa a mexer com as pernas. Escute lá. Libertação do povo, do filho do homem, do sistema judaico, da lei de Moisés. Apesar que Moisés foi um grande homem, viu, Ingrid? Mas da libertação agora do antigo sacrifício, da libertação da ideia que nós temos Cristo para nós termos morada aqui na terra. Não, nós temos Cristo para ter uma morada na Nova Jerusalém. É outro tamborim, é outro bailar. E tem gente que ainda fica falando mal dos crentes, né? Pega Romanos 8 e soca na cara dele. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Volte lá. A eclésia, a igreja, tirados para fora. Quem que mandou? Ei, o próprio Jesus, lá no livro de Lucas, parece que é 2,49, se não me falha a memória, 24,49. Lê para mim lá, põe na tela, a igreja tem que acompanhar, raciocínio. Para Moisés, Arão, seu irmão mais velho, e Miriam, sua irmã mais velha,
Olha que Moisés era o caçula do povo. Tira da terra do Egito e coloca na terra prometida. Para nós, Tiago, tira do sistema de adoração, de sacrifício, de lei de morte, rasga-se as cortinas, abre-se, entra a graça, e nós somos salvos pelo sangue de Cristo Jesus. Uma vez que crê, acredita, salvo. Só que falta uma coisa. Tem aquele que nasce da água e o que posteriormente nasce do Espírito. O maior batismo de todos os tempos em número, não no livro de Números, em número, foi a passagem do Mar Vermelho. 2 milhões de pessoas batizadas. Mas irmã Adriane, não tinham o revestimento de poder, o batismo com o Espírito Santo. Não tinham. Tinha uma promessa feita depois dele, Joel 2:28. E nos últimos dias, que começa com Jesus, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Aí vem Jesus, Lucas 24:49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Aí ele diga assim, não saiam já, fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Uma promessa. Até que do alto sejais revestidos de poder. Esse povo, irmão, esse pessoal já tinha aceitado, recebido Jesus, Tiago. Já tinham sido batizados no Evangelho de João, que é o Evangelho das águas. Já tinha sido batizado em nome de Jesus. Mas precisavam ser batizados com o Espírito Santo. Verdade? Que é Bíblia. Ei, é sequência. Só pode cantar depois de passar as águas e receber a promessa do Espírito Santo. Não é cantar, simplesmente cantar, né? Eu sou ovelhinha, Jesus é meu pastor. Não só isso. Cantar espiritualmente. Ei, quando nós, irmão, aceitamos Jesus, nós não aceitamos o Antigo Testamento. No específico. Porque se eu for aceitar totalmente o Antigo Testamento, eu tenho que guardar o sábado. Mas quando eu aceito Jesus, eu entro na graça, eu vou abolir todos os costumes judaicos, irmão. Não é esse negócio de judaizar a igreja, encher de acessório do sacerdócio, do tabernáculo. Isso é judaizar, mas nós somos cristãos. Nosso negócio é cruz, irmão. Larga a mão de pôr mitra de judeu. Na igreja lá vou pôr aquele negócio. É judaísmo, irmão. Isso é judaizante para lá. Nós somos igreja. Igreja significa eclésia. Eclésia significa tirados de um sistema judaico para o sistema cristão. Quer ver? Abra para mim aí. Marcos 16 e 17. Diz que o ouro se purifica no fogo, irmão. Tem tanta gente que é bom, é certo, 100%, formatado, padronizado.
aplenado. Mas se não for queimado, meu filho, está lascado. Olha só. Quem que escreveu ele? Evangelista Marcos. Refletindo quem? A Jesus, que todas as coisas convergem nele. Quem crer, eu creio, e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Agora o 17. E estes sinais seguirão aos que crerem. Vem a segunda-feira. Em meu nome expulsarão o demônio. E está acontecendo. Agora, vamos para outro dia. Falarão novas línguas. Que língua é essa, irmão Edson? Que língua é essa, irmão Sebastião Furquim Bença? Que língua é essa, meu pentecostal? Ô canela de fogo, ô tocha! Irmão Claito, passa uma emenda borracha naquele passado que você aprendeu e procura mergulhar no fogo do Senhor. Eu errei, rapaz. Talvez o Lajinski, glória a Deus, o Lajinski está aí com a família, talvez não entenda hoje. Mas Jesus não diz: o que eu falo hoje entendereis amanhã. Um dia eles vão entender. Aí pula para lá o Rafael com esses 130 quilos dele, né? E as pessoas ficam olhando para ele. O que será? Será que incorporou Timai ali? Rapaz, esse é Espírito Santo, não é Espírito do capeta, mano. Abra para mim Atos 10, 43. Nós vamos ir até o 46, mas vamos devagarinho. Ainda estou no bailar das mulheres. A este dão o testemunho todos os profetas, de que todos que nele, quem é ele? Jesus, crerem receberão o quê? O perdão. Irmão, você sabe como é que você recebe perdão? Crendo em Jesus. Perdão dos pecados pelo seu nome. É um procedimento. Você vai fazer aquele arroz lá, seja carreteiro, que seja. Você vai pegar a panela, vai untar ela com óleo, vai descascar o alho, um pouco de cebola, vai botar lá, vai ficar bonito. A hora que começar ali a aquecer, depois se lança lá uma aguinha, o arroz. Tem um procedimento. A este dão testemunho. E era gente que era legalista. Era gente, irmão, que era do tempo da circuncisão. Era gente que era judeu. A este dão testemunho de todos os profetas, de que todos que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. É uma coisa, perdão é uma coisa, irmão. Versículo 44. Dizendo Pedro ainda estas palavras: glória. Irmão, você tinha que ter dado glória, que alguns deram, quando disse assim: no nome de Jesus há perdão de pecado. É crença, irmã Cida. Fala para sua filha: é crer em Jesus. Agora, quando Pedro soltou a palavra para eles já não eram mais egípcios, não eram mais judeus naquele momento. Sabe o que aconteceu? Caiu. Glória. Se caiu é que veio da cabeça para baixo, Tiago. Caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. 45, nos finais. E os fiéis que eram antigamente da lei da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, irmão, se esbaldaram. Mas Sara, fala aí para a esposa do tio Nito, eles sentiram um calor, uma emoção, maravilharam-se de que o dom do Espírito
Espírito Santo se derramasse também sobre os outros que nem judeu era, que eram os gentios, que hoje somos nós, para fechar o pacote 46. Eita glória! Porque eu venho falar línguas e a magnificar a Deus. Sabe o que aconteceu nesse momento no inferno? O capeta, Satanás, o capiroto e todas as trevas, eles ficavam assim: o que será que eles estão falando? O que será que eles estão falando com Deus? O que será que eles estão falando? Porque eles não entendiam, mas os salvos entendem, os espirituais. Escute só, quão importante é, já termino, pastor. Ali, ó, ouviam, aconteceu no momento falar em línguas. Atos 19:6, agora voltando um pouquinho, para frente um pouquinho. As línguas são um sinal do nascido do Espírito Santo. E impondo-lhes Paulo as mãos, olha Paulo, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas, e profetizavam. Olha o procedimento. Agora, ó, Maria já deixou queimar o arroz por baixo, né, um pouquinho. Fez aquele alho frito em separado e derramou por cima do arroz assim, ó. E o Josué vai lá e pega só a parte do alho que está em cima com o arroz primeiro. Escute só, ali ó, impondo-lhe Paulo as mãos, e veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas, e agora mais, profetizavam. Sabe por quê, pastor Tony? Porque falar a língua só para alguns não entende. Precisava alguém para profetizar o que estava sendo falado. Lembra de Faraó? Lembra daquele exemplo que eu dei, irmã? Que aqueles que ficavam de fora, quando você é chamado para falar com o patrão superior, ela fala: o que será que está falando com ele? O que será que está falando? Satanás, eu vou dizer uma coisa para você agora. Fique de pé. Você crente pentecostal, canela de fogo, tocha. Você que gosta do reteté, escute só. Diz assim a palavra: Senhor, eis que dareis poder, autoridade. Olha, está escrito que Daniel, ele diz assim, ó: o Senhor te repreenda, quando ele refere-se a Satanás. Mas eu quero te dar uma palavra agora, escute só. Pode te chamar de um cara que seja frágil, de uma pessoa fraca na fé, de uma pessoa até que não seja perfeita, não seja formatada tão certo. Só tem uma coisa que eu quero lhe dizer: Satanás pode sim te acusar, pode falar dos seus defeitos, irmão Edson. Satanás pode querer bandaiar a sua vida, peneirar a sua vida. Mas eu quero te dizer uma coisa agora, para todo crente pentecostal pular para cima, escute lá. Quando você fala em mistério com Deus, ele fica doidinho para querer saber e não sabe. É o momento que você vence ele. A fé que vence o mundo, ele não sabe, porque você está nos ombros do Pai. É verdade, irmão. Você falando em línguas, ele fica perdidinho. Ele sabe se não é possível. Ele tem mais poder que eu. Viu, meninada? É bom bailar. Só vou dizer uma coisa: busque o batismo com o Espírito Santo. Busque o dons de línguas. Porque quando vocês falarem línguas, o capiroto vai rodar a baiana e cair no chão. Irmão Cristiano,
A inspiração tua tem que vir pelo Espírito Santo, cristiano. Busca o dom de língua, cristiano. A minha mamãezinha, ei, escute lá, a minha mamãezinha não só falava, como cantava louvores em línguas espirituais. Rapaz, um homem, uma mulher, uma moça, um moço cheio do Espírito Santo, que fala em línguas espirituais, Satanás perde para ele. A nossa guerra não é contra a carne e o sangue, irmão Osni. A nossa guerra é contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, irmã Zildinha. Eu sei que tem muitos pastores que tem que ser formatado. Você não pode, fica nem um padre, né? Caríssimos irmãos, vamos dar as mãos. Mas eu vou te dizer para você, quando Deus mostrou aquela sarça ardente, aquele fogo para Moisés, rapaz, eu fico imaginando, eram os olhos de Deus em Moisés, era a boca do Espírito Santo, teofanicamente falando em Moisés. E o melhor vai ser, Andreina, quando nós pudermos fazer como fez o Espírito Santo, como fez Jesus, como fez Deus no passado. Os três faziam a pericorese, eles um na mão do outro, dançavam, rodando, falando em mistério, coisa que só o crente batizado sabe, que se edifica a si próprio. E as línguas espirituais, elas não são só para os crentes, exclusivamente são para os descrentes e infiéis. Porque eles, quando não sabem, irmão, eles ficam que nem Faraó. O que será, pastor? O que será que aquele fala? E quando existe profecia, ainda sai uma interpretação. A palavra de Deus diz assim: buscar os melhores dons, e o melhor dom é de interpretação da língua. Uma igreja avivada, cheia, tocha, ela vai até o ápice, para daí, irmão, navegar no oceano do Espírito. Aí depois é a glória, estatura do varão perfeito. Deus fala com ele em sonho, Deus fala em viva voz com ele. Pega o celular de Deus assim e fala assim: ó, Josué, tire o carro da frente da garagem do vizinho. O Josué titubeia, ele fala 3 vezes. Josué vai lá e tira o carro. Passa 2 horas, vem um abençoado e pá, moe o carro do vizinho que está na frente da garagem dele. Isso aqui não é importante tanto, irmãos, mas o importante é que ele fala. Ei, escute lá. Deus fala em sonhos, Deus fala em visões, Deus fala com aquele que abre o coração, daquele que acredita nele, daquele que crê, daquele que os seus pecados foram perdoados na cruz do Calvário. Deus fala e Ele quer ter proximidade tua, Ele quer ouvir você falar na linguagem dEle. Dá o glória, 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 glória a Deus. Chega de monotonia, irmão. Não vês? Não vês? Desiste da jornada. Mas aquele que está, ó, o Espírito Santo enchendo, ó, fogo, 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 fogo. No céu é fogo, o trono de Deus é fogo. É um trono de fogo, irmão. Igreja pentecostal é igreja de fogo, irmão. É igreja para você falar em línguas espirituais. É igreja para você falar e o capiroto fica perdidinho, saber o que ela está falando. Você fala no Face, ele sabe. Você fala no WhatsApp, ele sabe. Você fala para o teu amigo na casa, ele sabe. Mas quando você fala em línguas espirituais, ele fica perdido, que ele não sabe nada.
Vamos orar? Vem aqui à frente os jovens. Pode cantar, Tiago. Arrebenta aí, rapaz. Se coloque na posição. Cantamos aleluia. Cante com ele. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Oh, aleluia. Cantamos aleluia. Senhor Deus e Pai, Cantamos em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para a glória do Senhor, edificação do corpo de Cristo na face da terra. Senhor Deus, concede o Espírito Santo aos teus filhos, ó Pai. Fala com eles, faz ouvir a tua voz. Oh, aleluia. Exaltado é pra sempre adorar. Ei, canta lá na voz. Pra sempre. Segura uma juventude cheia do Espírito Santo. Ressuscitou. Deus poderoso, para a edificação do seu nome, os obstáculos virão, eles vencerão, passarão o mar vermelho e vão continuar cantando, Senhor, para a glória tua, Jesus. Espírito Santo Consolador, Espírito Santo que traz o que precisa ser preenchido, Espírito Santo que fala no íntimo, no profundo e no oculto e no escondido, que levanta o caído, que traz de volta o desanimado. Espírito Santo, concede a tua graça para a tua igreja, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe a todos. Volteis, passei do horário, mas você vai saber, irmão. Ó, igreja viva é pedra afogueada. A Bíblia diz: vós sois pedras afogueadas. Deus não é Deus de morto, é Deus de vivo espiritual. Deus quer corações que se entreguem, que se lance, que se for para saltar, salte, que se for para pular, pule, na presença do Senhor, que se for para dançar, dance, que fale com Ele na linguagem dEle, que é o momento da vitória. Veja só o dom que você tem, nem Satanás tem, nele não pode. Ele pode relativamente as coisas, mas o Todo-Poderoso pode todas as coisas. E Ele pode te dar o dom de línguas. Ele pode te dar os dons espirituais. Ele pode fazer de você aquela pessoa que a semana inteira vai glorificar o nome dEle em línguas, para a glória dEle, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Agradeço a oportunidade, obrigado. Peço a oração da igreja.